E essa matéria é para aquela mamãe que está preocupada com a altura do filho ou da filha. Será que o seu filho tem algum problema de estatura? Vamos conferir. Doutora Jaqueline Penaforte aqui comigo mais uma vez. Tudo bem, doutora? Um prazer estar aqui novamente. Tudo bem. E esse assunto me interessa muito. Falar de crianças e falar de crescimento. Bom, quando é que a mãe deve se preocupar? Normalmente, quando é que as mães chegam com as crianças aqui com um possível problema no crescimento, doutora? Pronto. Na verdade, o acompanhamento normal do desenvolvimento normal, a famosa puericultura, costuma ser feito pelo pediatra, um pediatra que faz puericultura. É esse pediatra que costuma identificar alteração no crescimento e encaminhar para um endócrino. Mas falando no geral, é uma criança que vinha mantendo uma velocidade de crescimento, uma curva de crescimento igual e começa a cair na curva. Quando a gente avalia crescimento, a gente fala de dois parâmetros importantes. É o parâmetro de curva de normalidade para aquela faixa etária do paciente e o outro é o parâmetro da curva familiar de crescimento. É frequente a gente pegar paciente que os pais têm uma altura mais reduzida, são pais baixinhos e querer que o filho fique com 1,80 m, 1,90 m. Na verdade, não é assim. A gente obedece um canal familiar, porque hoje em dia, dentro desse canal familiar, a gente tem tido a ficar na parte superior do canal familiar. E a outra coisa que tem acontecido é que são pais que são baixos, mas são baixos por uma patologia não identificada. Então, quando a gente pega um canal familiar muito alterado, quer dizer, crescimento-alvo do paciente para o pai ser muito pequeno, a mãe ser muito pequena, muito alterado, hoje a gente já costuma também intervir para que a criança não fique nesse mesmo canal, para que a criança realmente fuja do canal familiar ficando mais acima. Então, para iniciar um tratamento, tem que ter esse diagnóstico. Tem que ter o diagnóstico de baixa estatura. E como é que a gente identifica isso? Quais são os exames que essa criança tem que fazer? A baixa estatura, o gene da estatura é uma doença que é poligenética, tá? Então a gente não tem um único gene que é responsável por definir a nossa altura. A gente vai como se a gente juntasse um monte de quebra-cabeçazinho e a soma desse quebra-cabeça é que vai dizer em que idade, que tamanho eu tenho que ficar. Aí os exames a gente vai identificar no menino, na maioria das vezes, mais de 50% dos casos, a gente não tem uma baixa estatura verdadeira. O que a gente tem é o retardo do crescimento. Sabe aquela famosa frase popular que a menina amadurece antes do homem? Isso é real também para a altura. Então é comum que a gente tenha um menino na mesma faixa etária da menina com um esqueleto mais novo. Então o crescimento depende da idade óssea. Para cada idade do osso, eu tenho uma curva de crescimento. Então, o mais frequente nos meninos não é uma baixa estatura que precisa de hormônio de crescimento. É simplesmente um retardo constitucional, já fala que não é doença do crescimento. E aí, quando esse retardo se prolonga por muito tempo, o que é por muito tempo? É quando o menino, por exemplo, não entra na puberdade até os 15 anos. A gente intervém, mas a intervenção costuma ser em colocar essa criança na puberdade adequada e não com o hormônio do crescimento. Mas o que é a grande mudança no tratamento hoje também do crescimento? A gente sabe que quanto mais precoce, maior a chance de você ter benefício com o tratamento. Qual a idade média, assim, que deve começar a tratar? Aí assim que você der o diagnóstico de baixa estatura. Normalmente, que idade as mães procuram? Se você tem uma alteração realmente do hormônio de crescimento, que é onde você repor o hormônio do crescimento tem maior benefício, o diagnóstico costuma ser precoce. Então, assim que der o diagnóstico, tem que começar a tratar o mais precoce possível. Como é que é esse tratamento com o hormônio? O tratamento pelo SUS ou particular é feito da mesma forma, que é o análogo recombinante do GH. Então, é o hormônio GH, é a sigla do hormônio do crescimento. Esse hormônio só existe de forma injetável, não existe ele oral. Ele é calculado pelo peso do paciente e é dado todos os dias à noite. E aqui também vale a participação dos familiares. O hormônio do crescimento, ele precisa, para ele conseguir agir, ele precisa ter os nutrientes adequados. Quais que seriam esses nutrientes adequados? A alimentação. Eu digo muito que não adianta eu ter o pedreiro e não
não ter o cimento para construir a casa. Então eu tenho o GH, tô dando o remédio, mas cadê o pedreiro? Cadê a alimentação adequada? Cadê a boa noite de sono? São pontos fundamentais. E o exercício físico. O hormônio que a gente dá por fora, a maioria dos pacientes que não tem DGH, que não tem essa deficiência na produção do hormônio, que são essas causas idiopáticas, ele tem capacidade de produzir ainda o seu hormônio. E esse hormônio é produzido em momentos bem específicos, na hora do sono. E aqui a importância de uma criança dormir bem. O hormônio do crescimento ele é liberado no período inicial da noite. Então é importante que a criança durma cedo. Ela pode cedo? 7, 8 horas da noite. O Sério? ideal é 8 horas da noite, tá colocando a criança na cama, 8, 8 e meia, assim, não passar de 9 horas. E aí acorda cedinho também. Pode acordar cedinho, né? Aí essa produção do hormônio que é importantíssima. E a questão da alimentação? Esse medicamento ele deve ser aplicado logo após o jantar? Tem algum horário melhor? Ele é aplicado à noite justamente tentando manter nossa curva ali de produção normal. Mas a alimentação deve ser feita um contínuo ao longo do dia, né? Não adianta, por exemplo, eu querer dar toda a quantidade de nutrientes e proteína numa alimentação única para a criança, porque ela nem consegue absorver. Então o ideal é que você tenha pelo menos 3 refeições ricas em proteína, carboidrato e atividade física. E aí a injeção é uma vez por dia? Tem a quantidade certa para cada Tem criança? uma quantidade certa que é calculado pelo médico, a depender da patologia do paciente e a depender do peso do paciente. É dado todos os dias e a medicação é guardada refrigerada. E se a pessoa esquecer, pode aplicar normalmente no outro dia? Esqueceu, no outro dia, volta a aplicar. Não deixar esse intervalo longo. Os resultados são bons, doutora? Você tem que alinhar a expectativa com os pais. Muitas vezes os pais vêm desejando crescer 10 centímetros, 12 centímetros. Jogador de basquete. Então você tem que alinhar a expectativa. Um bom resultado não é necessariamente ele chegar numa altura final alta. Ele chegar numa altura final acima do que ele ficaria se não tivesse o dom da medicação. Mas, Natália, sabe o que é importante falar aqui? É um tratamento muito caro. Infelizmente, a maior parte da população não vai ter acesso, fora daquelas patologias que entregam pelo SUS. E tem muitos trabalhos que avaliam qualidade de vida com estatura. Eu não sei exatamente o valor exato, mas tem um estudo muito bonito que coloca que acima de 1,60 m, o ganho de estatura não muda em nada o grau de felicidade do paciente. Então, assim, às vezes a família diz, meu Deus, o meu filho vai sofrer bullying, ele vai ter menos oportunidade de emprego, porque ele vai ficar pequenininho. E não é isso que os estudos mostram. A ansiedade muitas vezes vem mais da família do que da criança. Na minha casa, a gente está passando por isso, meu filho está fazendo esse tratamento e ele fica nessa expectativa, né? Lá não sou só eu, porque já começa o bullying na escola, né? É um fato. Primeira vez que eu apliquei, ele falou, mamãe, eu já cresci. Acontece, então, né? Assim, acontece, deixa a criança lá criar as expectativas, mas é muito importante alinhar a expectativa com a família. Você não vai conseguir deixar uma criança que tinha uma altura final de 1,60 m com 1,80 m. Esse acaba que não é o objetivo. E esse acompanhamento também bem contínuo com o endócrino. Extremamente rigoroso. O hormônio do crescimento ele tem efeitos colaterais. Tá? Um dos efeitos mais conhecidos é aumento da glicemia. Então acaba que muitas vezes tem que controlar a alimentação de carboidrato do paciente. E fazer a ressonância a cada 3 meses, 6 meses? Não, idade óssea. A gente acaba avaliando com idade óssea. A ressonância é para dar diagnóstico. Uma vez que você dá o diagnóstico, você não precisa estar repetindo a ressonância. São exames mais simples mesmo. Qualquer alteração, essa mãe tem que informar para o médico. Tem que informar sim. E outro cuidado, de acordo com a idade óssea, uma vez que a zona de crescimento aqui dos ossos fecharam, não adianta manter o hormônio, porque senão você vai ter só o efeito colateral. É a mesma coisa, se eu pego um adulto, você, já chegamos na nossa altura final e começa a dar hormônio de crescimento, você vai crescer? Não, porque você não consegue crescer os ossos longos, mas você consegue crescer os ossos largos. Mandíbula fica proeminente, você pode ter aumento do nariz, aumento dos lábios, então você faz uma transformação na face do paciente. Tem que ter muito cuidado com o uso indiscriminado do hormônio de crescimento, que a gente vê com frequência até razoável hoje em dia, justamente pela questão da estética. Muito bem, doutora Jaque, sempre dando uma aula aqui no Check-up. Beijo, muito obrigada. Eu que agradeço e até a próxima.